Pessoal, bom dia, Pai Senhor, que Deus nos abençoe nesse dia. Quero falar um pouco com vocês sobre como Deus ele providencia as coisas e muitas das vezes o amanhã ele nos traz uma certa perplexidade, uma certa angústia e uma ansiedade muito grande. Agora Deus ele está atento às coisas. O Senhor ele não precisa de condições favoráveis, ele vai criando as condições e os meios. Jesus veio ao mundo e tudo que ele teve nem dele era. E nisso eu vejo muito claramente como que a provisão, a providência divina, ela é real no nosso dia a dia. Jesus nasceu numa manjedoura, que não era dele, era do boi. Jesus, quando ele começou, eu posso até esquecer alguns outros exemplos, são tantos e diversos que mostram essa providência, essa provisão no ministério dele e na vida dele. Quando ele ensinava ali junto ao mar, né, da Galileia, ele ensinava num barco que não era dele. Ele improvisou ali um barco como um púlpito. Então nós vemos claramente esse caráter da provisão divina. A jumenta que ele entrou em Jerusalém não era dele, estava amarrada entre dois caminhos. Eu trouxe até uma mensagem esses dias. O lugar da ceia não era, também era um lugar que não pertencia a ele, um lugar que foi ali emprestado. O sepulcro onde ele foi enterrado, né, onde ele foi ali na verdade sepultado, não era dele. A cruz não era dele, era minha, sua, era nossa. Então esse caráter da provisão em todos os sentidos é algo muito nítido. Então, o que eu quero falar com isso nessa manhã? Deus, ele sabe do que você precisa. São muitas as necessidades suas, são muitas as coisas que você necessita e você tem que colocar diante do altar do Senhor. Deus, ele não desampara os seus. Deus, ele conhece, né, as nossas necessidades, ele supre elas conforme o tamanho delas. Ele trata diferente com cada um, porque temos necessidades diferentes, porque possuímos circunstâncias, processos muito diferentes uns dos outros. Então, vou pegar o exemplo aqui especificamente do barco, que foi algo improvisado. Muitas das vezes Deus ele improvisa cenários e situações na nossa vida. E uma das formas que eu vejo muito a mão de Deus validando algo é quando as coisas acontecem de maneira inesperada a favorecer. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu, quando comecei aqui no canal, eu nunca tive intuito nenhum no que se refere à questão financeira, tá? Isso eu posso falar para vocês com a maior tranquilidade. Eu estava em depressão, já falei isso diversas vezes, eu fiz o vídeo como uma espécie de desabafo, eu nem tinha ideia de que o vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo do canal, ele fosse ter um alcance tão grande como teve. Então, o meu intuito era apenas um desabafo e compartilhar, porque eu não tinha para quem compartilhar aquilo, não tinha com quem conversar. Talvez até uma atitude errada, porque eu acabei me expondo de certa forma, né? Muito ali no início, com os primeiros vídeos, abrindo o processo que eu estava vivendo. E aí o canal tomou um outro rumo, começou com uma questão mais voltada para relacionamentos, depois de mensagens. E chegou um tempo, um momento, em que eu falei, ou eu acabo o canal, ou eu vou reduzir a quantidade de conteúdo. E o Senhor, ele me deu uma provisão dentro do canal. E tem me dado. Provisão através de ofertas, provisão através do próprio Google AdSense do YouTube. Só que esse nunca foi o intuito, essa nunca foi a intenção. Era como se Deus estivesse dizendo para mim, você cuida das minhas coisas e eu vou cuidar das suas coisas. Quantas vezes eu não tinha de onde tirar, eu não tenho de onde recorrer, e Deus manda a provisão, e Deus vem, abençoa, Deus traz ali algo que vai suprir aquela situação de desespero às vezes que eu estou ali. Então Deus, ele faz dessa forma. Deus nos agracia. Deus é provisão nas nossas vidas. Deus, ele vai... Isso para mim, é isso que eu queria falar, foi a maior certeza de que era algo vindo do Senhor. Porque o Senhor, quando é algo dele, ele dá os meios, ele nos tranquiliza, ele fala, olha, eu vou te dar os recursos, eu vou te dar as formas, eu vou criar as possibilidades, eu vou abrir as portas, eu vou tocar nos corações. Isso eu estou falando em qualquer área, tá? Em qualquer situação da vida. Às vezes é um negócio que você quer montar, um estabelecimento, você não sabe nem como começar, você só tem um desejo no teu coração, só que é o que eu sempre falo aqui, Deus opera em nós o querer e o efetuar. Ele coloca a semente no coração, ele coloca o desejo, ele coloca o sentimento, né, o querer, e ele nos dá os recursos, o efetuar. Quando Neemias começou aquela obra
de restauração da cidade de Jerusalém, ele tinha o querer, ele desejou reconstruir a cidade, mas ele não tinha como, ele não tinha o meio, a forma. Deus ele colocou no coração de Neemias o querer e deu a ele as condições de realizar, de efetuar. Como? Tocando no coração do imperador, do rei Artaxerxes. Então, o rei Artaxerxes, ele deu para Neemias as cartas, que era a autorização para que Neemias atravessasse as províncias, para que Neemias reconstruísse a cidade, sem que tivesse ali algum tipo de guerra, de conflito. E, sobretudo, deu para Neemias os recursos. Olha, ele deu férias para Neemias, porque Neemias era copeiro do rei, deu férias para Neemias, ainda com uma baita de uma remuneração, uma férias dobrada, né? E todos os meios e recursos para que ele reconstruísse a cidade. Olha que coisa maravilhosa. Então aquela obra, só nisso já estava nítido que aquela obra era de Deus. Só nesse detalhe, nesse ponto, já estava nítido que a mão de Deus era sobre Neemias. E ele fala em determinado momento, e a boa mão de Deus era sobre nós. Porque ele sabia, ele via a provisão, ele via o agir de Deus, ele via Deus ele criando meios e situações. Então você não tenha dúvida disso. Nós nos desesperamos. Quantas vezes eu me desesperei? Também eu entendo como que é. Nós nos desesperamos, a ansiedade vem, toma conta, a gente não sabe o que fazer, não sabe de onde virar. Agora, você acha mesmo que o Deus que é o dono da prata e do ouro, da prata e do ouro, o Deus que a ele pertence todas as riquezas, você acha que ele vai deixar você passar por uma situação que é uma rua sem saída, que não tem escape? Ele dará o escape. Ele dará o escape. Eu vi um dia desses uma pergunta: o que veio primeiro, né? O trono de Deus ou o planeta? O que foi construído, criado primeiro? A maior parte das pessoas responderam que certamente o trono de Deus foi criado. É um objeto que está lá na eternidade, né? Onde Deus se assenta. E certamente foi criado primeiro que a Terra. Esse trono deve ser uma coisa antiquíssima. Está lá na eternidade já há muito tempo, em algum momento foi criado, mas está lá há muito tempo, isso não dá para poder contar o tempo, né? E aí o irmão falou, sim, com certeza, né? Então, o ouro que tem no trono, o marfim, as pedras preciosas, elas já existiam. Tudo que existia na eternidade foi reproduzido na Terra. O ouro que temos aqui, as pedras preciosas, tudo, é uma reprodução da eternidade, daquilo que já existia em Deus, das riquezas que Deus já tem. Olha que coisa tremenda, porque às vezes a gente pensa que o ouro e a prata é do homem. Não, é tudo de Deus, veio tudo da eternidade. São coisas da eternidade que Deus reproduziu na obra criadora aqui. Por isso que a palavra fala que Deus é o Deus do ouro e da prata, é o dono do ouro e da prata. Então, não tenha dúvidas. Tá? Eu não estou falando de teologia da prosperidade, nada disso. Tá? Eu não sou, como eu sempre falo, não sou adepto da teologia da prosperidade, mas também não sou adepto da teologia da miséria. Eu sou adepto da teologia da provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Provisão, né, ser próspero, não é ter de tudo. É o contrário, é uma coisa distinta. É não sentir falta de nada. Por isso que nada me faltará. Isso é ser próspero, é quando nós não sentimos falta de nada. Quando nós vemos a mão de Deus, a providência, a provisão de Deus em todos os aspectos. Como eu falei, Jesus, ele teve ali a manjedoura, o barco, o cenáculo, a jumenta, tudo eram coisas que foram dadas, que foram provisões. Deus vai prover. Aquieta, descansa, Deus é provisão na sua vida, Deus trará providência para as diversas situações da sua vida. Dei um exemplo aqui de vida financeira, mas outras áreas também, Deus coloca a sementinha e Deus opera, dando os recursos necessários para que a obra seja realizada. Bom, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz de Cristo.